Graça e paz, queridos, Pastor Abel Rodrigo, aqui da Videira da Lapa. Quero te dizer algo, é hora de encarar a verdade. Vivemos tempos difíceis, tempos de indefinição. Pastor, o que fazer? Você sabe, a humanidade tem uma séria dificuldade de encarar a realidade pessoal. Não somos conhecidos por sermos mais habilidosos em reconhecer as próprias falhas ou as próprias fraquezas. Em tempos como esse, surgem 3 respostas ou 3 saídas que daria solução para o tempo que nós vivemos. Você sabe, é um fato, Covid-19 está aí virando o mundo de cabeça para baixo. Pastor, quais são as 3 saídas possíveis? De repente você me faz essa pergunta e juntamente com o pastor Wilson, concordo com ele, há 3 saídas possíveis. Primeiro, que uma vacina milagrosa surja rapidamente para que cesse toda essa preocupação. Segundo, se isso não acontecer, é necessário que haja uma imunização da humanidade, que é algo muito difícil de acontecer, muito improvável, porque essa imunização ela só surgirá depois que essa pandemia ganhar tempo, as pessoas vão convivendo com esse vírus, aí sim pode chegar, mas isso vai levar muito tempo. Ou nós podemos, e é o que nós temos orado e clamado pela terceira saída, que é uma intervenção divina. Então, por isso, eu quero chamar você para nós encararmos a verdade. Vamos ter uma postura de guerra nesses dias. Todos os dias, ao meio-dia, nós da Videira de São Paulo estamos nos reunindo para amaldiçoar esse vírus. Venha orar conosco, venha participar. Amém? Contamos com vocês. Diante desse cenário de indefinição, é necessário que você entenda que, como consequência, surgem 2 grupos de pessoas. Por um lado estão aqueles que andam por fé, que por muitos são chamados de irresponsáveis e verdadeiramente podem incorrer no erro. Qual erro? O erro de tentarem a Deus, muitas vezes movidos pela carne ou por irresponsabilidade, vamos dizer, na prática. Eles começam a ter práticas que ofendem os outros, que podem até comprometer alguns dizendo ser portadores de fé. Mas por outro lado também, igualmente perigoso, estão também aqueles que, em nome da prudência, os ditos prudentes, eles estão movidos por medo, numa cautela acima da média, e estão ignorando algumas coisas e estão deixando de lado a vida de Deus e a comunhão com o próximo. Os 2 são problemáticos. E o que nós podemos fazer? Infelizmente, o que nós vemos é que está surgindo conflitos dentro da igreja. E você sabe, conflitos não representam a vida cristã. Hoje eu quero te chamar para uma perspectiva diferente e segundo alguns conselhos bíblicos. O que nós podemos fazer? O que eu e você devemos fazer? O que é mais sensato é buscarmos um equilíbrio. Fala, pastor, mas qual é esse equilíbrio? Que equilíbrio é esse? É o equilíbrio da fé e da prudência. Onde está isso? Como lidar? O que é o equilíbrio entre fé e prudência? É possível existir? Sim, há. Primeiro, você tem que aprender a visualizar o fato. O fato é que muitas mortes já aconteceram e estão acontecendo e não vai parar. Pastor, mortes continuarão existindo. Mas como o senhor fala isso, pastor, você está profetizando errado? Não, isso é uma realidade. A Bíblia diz que o diabo veio matar, roubar e destruir. Mas Cristo veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. O meu convite para você hoje, primeiro, é avaliar o fato. O fato é que existe, o vírus está aí. Agora, pastor, qual é a nossa resposta diante disso? A nossa resposta, ela pode ser de 2 formas. Primeiro, nos paralisarmos, que é o que o pessoal do isolamento total está pedindo. Você fica paralisado, você para a sua vida. Mas eu acho que isso não é muito sensato. Não podemos paralisar a nossa vida. Mas, por outro lado, também, nós podemos ter uma outra resposta muito melhor. Que é o quê? É você seguir a sua vida de forma essencial. O termo bíblico é levando a uma vida moderada. Quando nós falamos sobre isso, surge uma pergunta. Pastor, o que é viver a vida de forma essencial? O que é essencial? Isso é uma pergunta difícil de se responder. Porque aquilo que é essencial para as nossas vidas é determinado pela nossa maturidade. Se eu tenho maturidade, lógico, eu vou sim escolher a melhor forma. Se você pergunta para uma criança o que é essencial, ela dirá a você que o essencial é o doce, é o pirulito. Se você pergunta a um adolescente, ele responderá para você que o essencial é o celular, a tecnologia, uma conexão com a internet. Mas quando você pergunta para um adulto
ele terá a resposta. Precisa que o que importa para ele, genuinamente, são as coisas que são essenciais. E que coisas são essas? É definido de acordo com os valores e os princípios de cada um. Eu, particularmente, o que é prioridade para mim é a minha família, é o Senhor. E nós, como filhos de Deus, nós temos que dar uma resposta igualmente, né, madura. O que é necessário para mim e para você como os filhos de Deus. Para definirmos o que é essencial, precisamos levar em consideração os nossos valores e os nossos princípios. Uma vez que determinamos isso, o que é essencial, surgirá um propósito. E lembre-se, viver de forma essencial em nosso tempo nos fará abrir mão de certas restrições de segurança. De repente você pode pensar, pastor, mas isso é irresponsabilidade? Não, não é. É simplesmente importante. Quando nós estamos num momento de indefinição, de muita dificuldade, com a realidade do fato que a morte, ela é sim algo real perto de nós, você escolherá ou viver uma vida paralisada ou viver de forma essencial. E eu quero te perguntar hoje, o que é essencial para você? Para nós, filhos de Deus, o que é essencial? É o propósito eterno, predeterminado por Ele, para mim e para você. Não abra mão disso. Não deixe que o medo mate relacionamentos espirituais. E muito menos, não deixe que o medo te afaste de Deus. Nós vemos que as consequências do medo é afastar o homem de Deus. O homem, quando está movido pelo medo, ele se afasta de Deus. E por que ele se afasta? Porque ele não entende que o Senhor é quem o protege. Temos os exemplos, tanto de Elias quanto de Abraão. Homens muito usados por Deus, mas todavia, quando foram movidos pelo medo, eles se afastaram do Senhor, temeram e fizeram besteiras. Não deixe que o medo nesse tempo te afaste do Senhor e muito menos destrua a comunhão entre os irmãos, porque é da comunhão que surge a vida. Desafio você nesses dias a investir nos seus relacionamentos de maneira moderada, de maneira segura. Todavia, não permita que o diabo destrua a comunhão sua com o corpo. Vamos investir, vamos edificar a igreja. Não se permita ficar longe da vida de Deus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.